Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer, na pessoa do Padre Jorge, que me fez o convite para estar aqui hoje com vocês, para que possamos refletir e conversar sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. Eu queria só dizer que eu sou professora no seminário em Juiz de Fora, na Faculdade de Teologia, e sou professora de Teologia Moral. E sou casada, meu marido é diácono permanente, tenho 2 filhas e 2 netos. Então, um caminho, e a partir desse caminho, um caminho na teologia, um caminho na família, é que eu vou ler com vocês, a partir do meu olhar, a Amoris Laetitia. Eu intitulei essa primeira fala, essa minha fala, como Amoris Laetitia, uma rajada de esperança. E começo dizendo que não é possível falar da Amoris Laetitia sem contextualizá-la. Então, após 2 anos de intenso debate, de 2 sínodos, o Papa Francisco publicou, no dia 8 de abril de 2016, a exortação apostólica Amoris Laetitia, que a tradução é sobre o amor na família. Então, esse documento, nós sabemos, ele foi amplamente debatido, comentado, enaltecido por uns e criticado, dura ou suavemente, por outros. Mas a Amoris Laetitia, embora seja fruto e resultado de 2 sínodos, ela tem a marca pessoal do Papa Francisco. Por isso, eu queria pensar com vocês que, para entender a Amoris Laetitia, nós precisamos primeiro responder a essa pergunta: quem é o Papa Francisco? Quem é esse homem que, vindo, como diz ele mesmo, do fim do mundo, foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus, em 13 de março de 2013, para conduzir e animar a Igreja? A escolha de um nome, Francisco, e o primeiro encontro com o povo, na Praça de São Pedro, já indicavam claramente um caminho. Um sereno senhor, sorrindo, todo de branco, começou com boa noite informal. Buonasera. Se auto-intitulou apenas bispo de Roma. Rezou com o povo pelo bispo de Roma emérito. Rezou orações que o povo conhecia, um Pai Nosso, uma Ave Maria, na língua que o povo conhecia. E disse: precisamos rezar sempre uns pelos outros, porque somos irmãos. E antes de abençoar o povo, pediu que o povo o abençoasse. Todo mundo se lembra disso. Se inclinou para receber a bênção e só depois colocou a estola para proferir a bênção formal, também para todos os homens e mulheres de boa vontade, isso é, também para os não católicos. Assim que termina a bênção, retira a estola e termina desejando uma boa noite e um bom descanso às pessoas que ali se encontravam. Seu modo de ser e viver como bispo de Roma nesses 4 anos reforçou a mensagem que ele quis passar naquele momento inicial. Não é o caso e nem teríamos tempo para recordar todas essas coisas, mas acredito que elas estão bem presentes no coração de todos vocês. E eu recordo isso para que nós possamos compreender a Amoris Laetitia. Acho que aqui também é importante recordar a visão de igreja do Papa Francisco. Recentemente, respondendo a uma entrevista concedida a um jornal católico da Bélgica, em dezembro do ano passado, ele diz assim, e eu acho que isso resume a sua visão de igreja. Ele disse: a igreja nasce das comunidades, nasce da base, nasce do batismo, e se organiza em torno de um bispo que a convoca e que lhe dá força. O bispo que é sucessor dos apóstolos. Essa é a igreja.
Mas em todo o mundo há muitos bispos, muitas igrejas organizadas, e existe Pedro. Então, ou há uma igreja piramidal, onde o que diz Pedro se faz, ou há uma igreja sinodal, onde Pedro é Pedro, mas acompanha a igreja e a faz crescer, a escuta. Mais ainda, ele aprende disso e vai harmonizando, discernindo o que vem das igrejas e faz a devolução. E ele diz, a experiência mais rica disso foram os 2 últimos sínodos, que foram o sínodo sobre a família. Ali foram ouvidos todos os bispos do mundo, com a preparação, todas as igrejas do mundo, as dioceses trabalharam. E ele continua, todo esse material veio, depois voltou, e voltou uma segunda vez ao 2º sínodo para completar isso. Daí surgiu a Amoris Laetitia. E ele continua, isso é sinodalidade, não mandar de cima para baixo, mas ouvir as igrejas, harmonizá-las, discernir. Então, há uma exortação pós-sinodal, que é o resultado dos 2 sínodos, onde trabalhou toda a igreja e que o Papa tornou sua. É curioso, ele diz, tudo que está aí na Amoris Laetitia, no sínodo foi aprovado por mais de 2/3 dos padres, o que é uma garantia. Uma igreja sinodal significa que acontece esse movimento, de baixo para cima, ele repete. Nas dioceses, o mesmo. Mas há uma fórmula latina que diz que as igrejas sempre estão com Petro e sub Petro. Com Pedro e sob Pedro. Pedro é a garantia da unidade da igreja, o abonador. Sendo assim, esse é o sentido. E é necessário progredir na sinodalidade. Então, essa visão de igreja do Papa Francisco é importantíssima para nós entendermos a Amoris Laetitia. Depois também os seus escritos oficiais que antecederam a Amoris Laetitia, né? Também são fundamentais. A Evangelii Gaudium, que é talvez o testamento, a coisa mais importante que o Papa Francisco tem escrito. A Misericordiam Vultus, que foi na perspectiva do jubileu do Ano da Misericórdia, a Laudato Si. Eu vou retomar um pouquinho a Evangelii Gaudium e a Misericordiam Vultus, que acho que são também importantíssimas para nós entendermos a Amoris Laetitia. Um teólogo italiano, numa entrevista, ele disse assim, a Evangelii Gaudium é a premissa teórica e argumentativa da Amoris Laetitia. Da alegria do Evangelho brota a leitura do amor como alegria. E é o olhar evangelizado que pode captar o amor, lá onde ele se manifesta, como anúncio de graça. Portanto, devemos ler a Amoris Laetitia como a experiência da alegria do Evangelho no contexto das formas familiares de amor. Eu vou retomar aqui brevissimamente algumas citações que julgo imprescindíveis, citações da Evangelii Gaudium, para que nós possamos compreender a Amoris Laetitia. Deus não se cansa de perdoar. Não te prives da felicidade presente. É preciso deixar a segurança da margem. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. A igreja em saída deve alcançar todas as periferias. A igreja deve encurtar as distâncias, abaixar-se. Não nos serve uma simples administração. O rebanho tem olfato para encontrar novas estradas. Quando do anúncio, concentra-te no essencial. A misericórdia é a maior de todas as virtudes. Não renunciar ao bem possível, ainda que se corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Hoje temos excesso de diagnóstico sem propostas resolutivas. Curar as feridas, construir pontes, estreitar laços.
ser pessoas cântaro, promover a revolução da ternura. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não se contentem com uma teologia de gabinete. Um diálogo é muito mais que a comunicação de uma verdade. Nunca devemos responder a perguntas que ninguém se põe. Descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Quem dera que se ouvisse o grito de Deus perguntando a todos nós: onde está o teu irmão? Não nos façamos de distraídos. Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo prudente distância das chagas do Senhor. A contemplação que deixa fora os outros é uma farsa. Maria é aquela que soube transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Essa é a Evangelii Gaudium, muito sintetizada. A Misericórdia Vultus, né? Misericórdia Vultus também teve junto quase uma publicação de um livro, também de um jornalista italiano que fez uma entrevista com o Papa, que se chama O Nome de Deus é Misericórdia, que imagino que vocês tenham visto, né? E lá diz assim, só duas coisas. O nome de Deus é misericórdia. Misericórdia é a atitude divina que abraça. É o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. E ainda, a misericórdia é verdadeira. É o primeiro atributo de Deus. Depois, pode-se fazer reflexões teológicas sobre doutrina e misericórdia, mas sem esquecer que a misericórdia é doutrina. A pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Talvez demasiado tempo nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Agora é o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. Então, esses dois documentos são fundamentais para que a gente possa entender a Amoris Laetitia. Então, vamos agora a Amoris Laetitia, né? Eu vou trabalhar a Amoris Laetitia a partir de 3 pontos. Do ponto de vista ético, que é a minha função, né, a minha docência, os fundamentos da Amoris Laetitia e o texto em si com alguns destaques, né? Então, do ponto de vista ético, né, o modelo de ética próprio da Amoris Laetitia, também já presente nos discursos anteriores do Papa, está estreitamente ligado a uma preocupação eminentemente pastoral. Nada de uma ética abstrata, conceitual, metafísica, né? A ética do Papa Francisco quer tratar da mediação entre a proposta evangélica, com toda a sua radicalidade, e a atitude misericordiosa com as diferentes e complexas situações humanas. Na Evangelii Gaudium, em poucos parágrafos, o Papa Francisco faz uma síntese claríssima da ética que ele propõe. Por isso, eu vou tomar de novo a Evangelii Gaudium aqui na perspectiva ética, para a gente entender as propostas que ele vai fazer na Amoris Laetitia. Na Evangelii Gaudium, ele diz assim, na abertura dos capítulos 34, dos parágrafos 34 a 39, tem um título que ele diz: pensar e agir a partir do coração do Evangelho. O título só em si já diz muita coisa. E depois, na abertura, também um título que abre os parágrafos 193 seguintes, ele diz:
é preciso fidelidade ao Evangelho para não correr em vão. Então, acho que aqui já tem só nos títulos, né? Então, alguns parágrafos que eu acho que são importantes para nós entendermos a ética que a Amoris Laetitia, a moral que a Amoris Laetitia propõe. Ele diz assim, no parágrafo 34 do Evangelii Gaudium: no mundo atual, com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. Consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da Igreja ficam fora do contexto que lhes dá sentido. O problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece, então, identificada com tais aspectos secundários que, apesar de serem relevantes, por si só, sozinhas, não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Depois, no parágrafo 35. Uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Parágrafo 36. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas delas são mais importantes, por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. O Papa insiste nesse núcleo fundamental, nesse coração do Evangelho, e ele diz: aqui o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Aqui o que conta, diz ele, é, antes de mais nada, a fé que atua pelo amor. Por isso ele afirma com Santo Tomás de Aquino que, relativamente ao agir exterior, a misericórdia é a maior das virtudes. Na realidade, compete-lhe debruçar-se sobre os outros e, o que mais conta, remediar as misérias alheias. No 38, antes de mais nada, deve-se dizer que no anúncio do Evangelho é necessário que haja uma proporção adequada. Esta proporção pode ser reconhecida na frequência com que se mencionam alguns temas e nas acentuações postas na pregação. Ele diz, por exemplo, se um pároco durante um ano litúrgico fala 10 vezes sobre a temperança e apenas 2 ou 3 vezes sobre a caridade e sobre a justiça, gera-se uma desproporção, acabando obscurecidas precisamente aquelas virtudes que deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese, a caridade e a justiça. E o mesmo acontece, diz ele, quando se fala mais da lei que da graça, mais da Igreja que de Jesus Cristo, mais do Papa que da palavra de Deus. E no 39, quando a pregação é fiel ao Evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de algumas verdades e fica claro que a pregação moral cristã não é uma ética estoica, é mais do que uma ascese, não é uma mera filosofia prática, nem um catálogo de pecados e erros. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. E aqui tem uma fala que eu acho que é muito importante. Ele diz, este convite não há de ser obscurecido
em nenhuma circunstância. Todas as virtudes estão ao serviço desta resposta de amor. Se tal convite não refugie com vigor e fascínio, o edifício moral da Igreja corre o risco de se tornar um castelo de cartas, sendo este o nosso pior perigo. É que então não estaremos propriamente a anunciar o Evangelho, mas algumas acentuações doutrinais ou morais que derivam de certas opções ideológicas. A mensagem correrá o risco de perder o seu frescor e de já não ter o perfume do Evangelho. Essa é a visão da ética do Papa Francisco no Evangelii Gaudium. Na Amoris Laetitia, ele também reflete sobre a questão ética em muitos pontos da exortação, muitas vezes retomando o Evangelii Gaudium. Vou também apresentar aqui alguns pontos. Agora, Amoris Laetitia, no parágrafo 37. Durante muito tempo, pensamos que com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Ele disse, não, temos dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Também nos custa, diz ele, deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. Aqui tem uma coisa muito importante, né? Depois, no parágrafo 79, ele diz assim, perante situações difíceis e famílias feridas, é preciso lembrar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Aqui ele retoma o Papa João Paulo II na Familiares Consórcio. Ele diz, o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. E podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão. Por isso, ao mesmo tempo em que se exprime com clareza a doutrina, há que se evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações. E é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Depois, os parágrafos 304 a 306 da Amoris Laetitia, a Amoris Laetitia é um documento tão grande, né, com muitos parágrafos, ele dá o título lá, As Normas e o Discernimento. Aliás, a palavra discernimento para o Papa Francisco é uma palavra importantíssima, ele é filho de Santo Inácio de Loyola, né? Então, vamos retomar aqui esses parágrafos. Ele diz assim, é mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral, porque isso não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta do ser humano. Por isso, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. É o caso dos corações fechados, que muitas vezes se escondem por detrás dos ensinamentos da Igreja para se centrar na cátedra de Moisés e julgar
às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo seja branco ou preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Lembremos-nos de que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Depois, o último, ele diz: em toda e qualquer circunstância, perante quem tenha dificuldade em viver plenamente a lei de Deus, deve ressoar o convite a percorrer a via da caridade. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. Não esqueçamos a promessa feita na Sagrada Escritura. Acima de tudo, mantende entre vós uma intensa caridade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Primeira carta, Pedro. Assim, nós poderíamos dizer que na Amoris Laetitia o Papa denuncia um pouco os limites de uma ética legalista, que insiste apenas em questões doutrinárias ou em obrigações derivadas da lei. Para ele, o ensinamento moral deve perseguir o ideal da perfeição, sim, deve incentivar os valores mais altos, mas o ideal deve ser proposto dentro da lei da gradualidade, contribuindo assim para que cada um encontre os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Trata-se aqui, então, de dar lugar a uma ética do possível, onde o ideal pleno sobre o matrimônio e a família precisa ser posto, mas posto como ideal, mas também sempre visto em relação à realidade das situações concretas das pessoas. Depois, os fundamentos da Amoris Laetitia. Essa é a visão ética, né, do Papa Francisco, que está presente tanto no Evangelii Gaudium quanto na Amoris Laetitia. Por onde o Papa se fundamenta para escrever a Amoris Laetitia, né? Primeiro, na Sagrada Escritura. Então, ele começa dizendo assim: a Bíblia aparece cheia de famílias, de gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas, onde entra em cena a família de Adão e Eva, com seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua. Então, ele retoma o Antigo Testamento, as famílias, e depois no Novo Testamento, ele diz: cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a dia, cheio de fadigas e até de pesadelos, Herodes, a fuga para o Egito, mas vivendo tudo isso na coragem e na serenidade. Depois, no capítulo 3 da Amoris Laetitia, ele vai falar da vocação da família e vai dizer: mas a vocação da família deve ser tratada com um olhar fixo em Jesus. Ele diz: o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Então, a Sagrada Escritura aqui, né, Jesus como centro, né, do Evangelho. Depois ele vai falar de sementes do verbo, né? Ele diz: as sementes do verbo, as sementes de Deus espalhadas em outros contextos, mas também nas situações imperfeitas de vida familiar. Então, ele diz assim: o discernimento da presença das sementes do verbo nas outras culturas pode ser aplicado, inclusive, à realidade matrimonial e familiar. Podemos dizer que toda pessoa que deseja formar neste mundo uma família
que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal, uma família que mostre que o Espírito Santo está vivo e operante, encontrará gratidão e estima, independentemente do povo, região ou religião a que pertence. Então, vai dizer da Escritura e das sementes do verbo espalhadas. Depois, ele toma também como fundamento os documentos da Igreja, sobretudo os documentos do Concílio Vaticano II e os documentos pós-conciliares dos papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. Retoma o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, o Código de Direito Canônico. E outras referências, que é interessante, onde que o Papa busca outras referências? O teólogo principal do Papa é Santo Tomás de Aquino. E ele retoma alguns poetas e místicos, que não é muito comum aparecer nos documentos papais, né? Jorge Luiz Borges, um poeta argentino, Otávio Paz, Mário Benedetti e os místicos São João da Cruz, Santa Teresinha e Santo Inácio de Loyola. Ele retoma as conferências episcopais de outros países, aquilo que os bispos de outros lugares também discutiram e falaram sobre a família. Retoma os documentos do Pontifício Conselho para a Família, as suas homilias e algumas catequeses dele e dos outros papas. E, claro, o relatório final dos 2 sínodos, né? Então, aqui, brevemente, o texto em si com alguns pequenos destaques, né? O capítulo 2, a seção 2, ele vai falar da realidade e desafios. E aqui é interessante que o Papa Francisco faz uma análise detalhada da realidade das famílias, mas sem ceder a recriminações, né? E nem a previsões catastróficas. Ele não recrimina e nem fica fazendo previsões catastróficas, né? Ele também não põe a culpa só nos outros. E aqui também acho que é muito interessante, quando ele diz que, olha, devemos ser humildes e realistas para reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar aquilo de que hoje nos lamentamos, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. Também não fizemos um acompanhamento dos jovens nos seus primeiros anos. Outras vezes apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são. E ele não hesitou em colocar a tônica sobre a importância também de superar um estereótipo, palavras dele, ideal da família. Vou ler o parágrafo que ele diz isso. Ele diz: dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para adiante, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas há um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios. Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Depois, na seção 4, ele vai falar do amor no matrimônio. É um capítulo belíssimo, né? Ele diz: tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. E aí ele diz que o amor é uma palavra, né, muito usada, desfigurada, né, mas que é preciso crescer na caridade conjugal, né? E é interessante que ele diz: a caridade conjugal, o amor que une os esposos, deve ser uma união afetiva, espiritual e oblativa,
mas que deve reunir em si também a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja um amor capaz de subsistir mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. Interessante que o Papa não tem medo de falar de paixão erótica, né? Ele diz: o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação, mas para que o amor mútuo se exprima convenientemente, aumente e chegue à maturidade. Também ele não tem medo do mundo das emoções, né? Ele diz: desejos, sentimentos, emoções, que os clássicos chamavam paixões, ocupam um lugar importante no matrimônio. E aqui ele cita o Papa Bento XVI, né, que o Papa Bento XVI diz assim: com os seus mandamentos e proibições, a Igreja não nos torna, porventura, amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições, precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo de divino? Então, o Papa diz, na verdade, pode-se fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais num projeto de autodoação e plena realização. Isso não implica renunciar a momentos de intenso prazer, mas assumi-los, de certo modo, entrelaçados com outros momentos de dedicação generosa, espera paciente, inevitável fadiga, esforço por um ideal. O prazer, na ética cristã, muitas vezes foi uma palavra relegada ou até demonizada, né? Então, o Papa recupera aqui essa perspectiva do prazer como algo bom e positivo, desde que integrado às outras dimensões, né? Depois vai dizer que o amor deve ser fecundo, né? O amor sempre dá a vida. Na seção 5ª, ele diz: somos chamados a ter filhos, mas somos chamados para além disso, somos chamados para ser uma família ampliada, ser fecundos para os outros, para os pobres, para aqueles que necessitam de nós. E aqui é muito interessante que é a única vez em que o Papa fala que alguém pode comungar indignamente. Ele diz assim, vou citá-lo: quando os comungantes se mostram relutantes em deixar-se impelir a um compromisso a favor dos pobres e atribulados, ou consentem em diferentes formas de divisão, desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia. É o único momento em que ele diz, e nessa situação, a única que ele diz, em que nós podemos receber indignamente a Eucaristia, quando nós não cuidamos dos pobres, ou quando nós consentimos em formas de divisão, de desprezo e de injustiça. Depois, no capítulo 6, algumas perspectivas pastorais, ele vai dizer, os debates do caminho sinodal puseram à descoberta a necessidade de desenvolver novos caminhos pastorais. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: as diferentes comunidades é que deverão elaborar propostas mais práticas e eficazes que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e os desafios locais. Então, nada que venha pronto de cima, né? Diz, nós precisamos anunciar o Evangelho da família, né? E diz, para isso, há necessidade da formação mais adequada dos padres, dos diáconos, dos seminaristas, dos leigos, dos agentes de pastoral familiar. Uma formação interdisciplinar que busque ajuda de outros profissionais e que leve em conta a realidade. Preparação para o matrimônio e para a vida em família, ele diz, para isso nós precisamos buscar novos caminhos. E aqui acho que também uma frase importante, ele diz, aprender a amar alguém não é algo que se improvisa, nem pode ser o objetivo de um breve curso antes da celebração do matrimônio. Aprender a amar alguém é algo complexo, precisamos
repensar isso, né? Precisamos, ele vai dizer, acompanhar os casais, iluminar crises, angústias e dificuldades. No capítulo 7º, ele vai dizer que é preciso reforçar a educação dos filhos e a vida familiar deve ter um contexto educativo. E no capítulo 8º, que é o capítulo mais pastoral, ele vai dizer, é preciso, e aqui as 3 palavras que eu acho que definem e são assim, o núcleo daquilo que o Papa quis dizer, né, em tudo que ele disse até hoje. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Então, essas 3 palavras são significativas, né? Então, nestes casos, o Papa Francisco opta pela integração e não pela marginalização das pessoas, e pede para que se aplique a lógica da misericórdia pastoral e a lei da gradualidade. Então, só algumas coisas, estou terminando. Ele diz, embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar, com atenção e solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo, para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Não esqueçamos que, muitas vezes, o trabalho da Igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Então, ele diz, a misericórdia não é apenas o agir do Pai, e aqui também é importante, mas é o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Os filhos de Deus devem ser misericordiosos, né? Ele diz, a misericórdia não é uma proposta romântica, nem uma resposta débil ao amor de Deus, né? Mas é a arquitrave que suporta a vida da Igreja. Porque a Igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Ele diz, às vezes também custa-nos muito dar lugar na pastoral ao amor incondicional de Deus. Pomos tantas condições à misericórdia que a esvaziamos de sentido concreto e real significado. E esta é a pior maneira de frustrar o Evangelho. Então, não podemos desenvolver uma moral fria de escritório, devemos sempre nos inclinar para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. Essa é a lógica que deve prevalecer na Igreja para fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais. Aqui eu termino com uma última palavra do último capítulo, capítulo 9, que é sobre a espiritualidade conjugal e familiar. O Papa aqui, acho que faz uma pequena obra-prima de síntese, de profecia, né? Ele vai recordar algumas coisas, vou ler só o finalzinho, né? É preciso contemplar a plenitude que ainda não alcançamos. E isso nos permite também relativizar o percurso histórico que estamos fazendo como família, para deixar de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só poderemos encontrar no reino definitivo. Além disso, fazer assim impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. E a última palavra da encíclica, da exortação, somos todos chamados a manter viva a atenção para algo mais além de nós mesmos e dos nossos limites. E cada família deve viver nesse estímulo constante. Avancemos, famílias, continuemos a caminhar. Muito obrigada.